Olá, você que está se preparando para a prova teórica do Detran, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para ser notificado toda semana de vídeos novos aqui do canal. E vamos responder mais um simulado com questões recorrentes da prova teórica do Detran. Questão número 1. Sono, fadiga e estresse são condições adversas de alternativa A, trânsito, alternativa B, motorista, alternativa C, tempo, alternativa D, vias. Qual é a resposta da questão? Sono, fadiga e estresse são condições adversas de resposta alternativa B, motorista. Condições do trânsito são, por exemplo, congestionamento, horários de maior movimentação, feriados, festas, são condições do trânsito. Condições do tempo são chuva, neblina, cerração, granizo, fumaça, entre outras. E condições das vias são buracos, falta de sinalização, aclive sem visibilidade, curvas, lombada, entre outras. Questão número 2. Um condutor de 45 anos, habilitado na categoria B desde os 18 anos, deve renovar o exame de aptidão física e mental a cada alternativa A, 5 anos, alternativa B, 3 anos, alternativa C, 2 anos, alternativa D, 10 anos. Qual é a resposta da questão número 2? Um condutor que tem a idade de 45 anos, ele é habilitado na categoria B desde os seus 18 anos de idade. Ele deve renovar a carteira de habilitação dele, renovar os exames. De quanto em quanto tempo? De acordo com a lei atual. Resposta correta da questão, alternativa D, a cada 10 anos. E para nós entendermos um pouquinho mais sobre esse assunto, validade da Carteira Nacional de Habilitação, vamos estudar as regras para renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Então, a habilitação terá validade de 10 anos para aqueles condutores com idade inferior a 50 anos. Motoristas que não completaram ainda 50 anos, eles vão renovar a carteira a cada 10 anos. Depois temos o prazo de 5 anos. O prazo de 5 anos é para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos. Então, condutores que tenham 50 anos até os seus 69 anos de idade renovarão a carteira a cada 5 anos. E o prazo de 3 anos é para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Condutores com idade de 70 anos ou mais renovarão os exames da habilitação a cada 3 anos, ou ainda conforme laudo médico. Então, hoje está em vigor esses 3 prazos para renovação da validade do exame da Carteira Nacional de Habilitação. 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos, 5 anos para condutores com idade de 50 anos até os seus 69 anos de idade e 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Então, esses prazos podem ser cobrados na sua prova teórica do Detran. Questão 3. Analise a figura abaixo para responder a questão. Por se tratar de um cruzamento não sinalizado, terá preferência de passagem. Alternativa A, o veículo que se aproxima pela direita. Alternativa B, o veículo que trafega mais rápido. Alternativa C, o veículo que trafega pela estrada. Alternativa D, o veículo que trafega pela rodovia. Qual a resposta da questão? Então, analise a imagem. Nós temos um veículo trafegando por uma rodovia e outro veículo trafegando por uma estrada. É um cruzamento não sinalizado. De quem será a preferência de passagem nesse caso? Resposta correta da questão, alternativa D. A preferência de passagem será do veículo que trafega pela rodovia. E para nós entendermos um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos ver o que o Código de Trânsito Brasileiro traz
sobre cruzamentos não sinalizados. Então, lá no artigo 29, capítulo 3º, das Normas Gerais de Circulação e Conduta, diz o seguinte: quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Então, quando cruzamos com rodovia, a preferência é do veículo que por ela transita. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Então, quando cruzamos com uma rotatória, a preferência de passagem é do veículo que estiver já circulando pela área de rotatória. E nos demais casos, o veículo que vier pela direita do condutor. O veículo que se aproxima pelo seu lado direito no cruzamento. Então, pessoal, temos essas 3 regras para cruzamentos não sinalizados. Em lugares que não tenham sinalização, nós vamos seguir essas 3 regrinhas. Terá preferência de passagem quem transita por rodovia, quem circula pela área de rotatória e, nos demais casos, quem se aproxima pela direita do condutor. Guarde essas 3 regrinhas para você acertar todas as questões na prova do Detran. Questão 4. São circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Ter o condutor do veículo cometido a infração. Item 1, sem possuir a carteira nacional de habilitação. Item 2, utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Item 3, com a carteira nacional de habilitação vencida. É correto o que se afirma apenas em. Então, qual é a resposta da questão 4? Quais são aqui agravantes dos crimes de trânsito? Resposta correta da questão, alternativa C. Item 1 e 2 apenas. Item 1, sem possuir a carteira nacional de habilitação. E item 2, utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas, são, portanto, agravantes dos crimes de trânsito. E o item 3 não é um agravante do crime de trânsito estar com a carteira nacional de habilitação vencida, não é um agravante de penalidade de crime de trânsito, não. Resposta errada. Item 3. Portanto, gabarito da questão, alternativa C, item 1 e 2. Questão 5. Um condutor de veículo oficial transportando autoridades deve saber que esse tipo de veículo, alternativa A, pode ultrapassar o limite de velocidade regulamentado em situações de urgência, desde que acione as luzes de emergência pisca-alerta. Alternativa B, deve circular obedecendo às regras de trânsito. Alternativa C, tem prioridade de trânsito. Alternativa D, pode cruzar a via com o semáforo no vermelho. Qual é a resposta correta dessa questão número 5? Muita atenção nessa questão aqui. Um condutor de um veículo oficial transportando autoridades deve saber que esse tipo de veículo. Resposta correta, alternativa B. Esse tipo de veículo não tem diferença nenhuma dos demais. Ele deve circular obedecendo às regras de trânsito. Vejo muitos alunos nesta questão marcando na prova do Detran, alternativa C, por exemplo, tem prioridade de trânsito, não tem prioridade, ele não é um veículo que tem prioridade no trânsito. Veículo oficial é uma categoria de veículos. Nós temos as categorias oficial, representação diplomática, repartições consulares, particular, que é o nosso veículo de passeio, aluguel e aprendizagem. Veículo oficial é uma categoria. E muitos alunos marcam também a letra A. Pode ultrapassar o limite de velocidade para a via em situações de emergência. Resposta errada. Esse veículo não tem essa prerrogativa, não. Então, resposta correta para essa questão, alternativa B. Deve circular obedecendo às regras de trânsito. E quais são os veículos que têm prioridade no trânsito? As ambulâncias, corpo de bombeiro, polícia, resgate. Esses veículos têm prioridade no trânsito quando estão trafegando em situações de emergência.
e desde que mantenham as luzes intermitentes acionadas e o sinal sonoro. Então, esse tipo de veículo tem, sim, prioridade no trânsito. Não é o caso aqui dessa questão. Questão 6. Devido às diferentes características de construção e à estrutura do perfil dos pneus, existem diferenças na profundidade do referido perfil e na pressão de trabalho, de acordo com os modelos de cada fabricante. Caso a pressão dos pneus for insuficiente em relação ao especificado pelo fabricante, ocorrerá: alternativa A, aumento da capacidade do pneu de absorver pequenas irregularidades e diminuição do consumo de combustível. Alternativa B, maior durabilidade do pneu. Alternativa C, mais segurança em curvas e frenagens. Alternativa D, aumento do consumo de combustível, poluindo ainda mais o ambiente. Qual é a resposta correta da questão 6? Devido às diferentes características de construção e à estrutura do perfil dos pneus, existem diferenças na profundidade do referido perfil e na pressão de trabalho, de acordo com os modelos de cada fabricante. Caso a pressão dos pneus for insuficiente em relação ao especificado pelo fabricante, ocorrerá: resposta correta dessa questão, alternativa D. Caso a pressão dos pneus seja insuficiente, haverá um aumento do consumo de combustível, consequentemente poluindo ainda mais o ambiente. Questão 7. Há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor desse tipo de veículo deve evitar: alternativa A, ultrapassar pela esquerda. Alternativa B, circular entre as faixas de tráfego. Alternativa C, utilizar o capacete de segurança afixado à cabeça. Alternativa D, transportar crianças. Qual é a resposta da questão 7? Há um preocupante aumento no número de acidentes envolvendo motociclistas. O condutor desse tipo de veículo deve evitar. Resposta correta, alternativa B. O motociclista deve evitar circular entre as faixas de tráfego. O motociclista deve ultrapassar pela esquerda. O motociclista deve utilizar o capacete afixado à cabeça. Então, são deveres do motociclista. E com relação às crianças, você sabe que é proibido transportar na motocicleta menores de 10 anos ou que não tenham condições de se cuidar. Então, responder na prova que deve-se evitar transportar crianças fica uma resposta errada. Na moto é proibido transportar crianças menores de 10 anos ou que não tenham condições de se cuidar sozinha. Questão 8. Aplicar boas relações humanas no trânsito é também: alternativa A, ser tolerante com os defeitos dos outros, priorizando sempre o aspecto segurança. Alternativa B, cumprimentar todos que estão na via. Alternativa C, conversar bastante com os passageiros. Alternativa D, respeitar o sinal vermelho. Qual é a resposta da questão 8? Aplicar boas relações humanas no trânsito é também. Resposta correta, alternativa A. Ser tolerante com os defeitos dos outros, priorizando sempre o aspecto segurança. Questão 9. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve: alternativa A, andar na contramão. Alternativa B, manter-se em fila única. Alternativa C, circular em sentido contrário ao dos veículos. Alternativa D, manter-se no centro da faixa de trânsito. Qual é a resposta correta da questão 9? Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Resposta correta, alternativa B. O ciclista
deve manter-se em fila única, transitando no mesmo sentido dos veículos automotores. Não é em sentido contrário. Resposta errada. Última questão do nosso simulado, questão 10. É a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, essa é a definição. Alternativa A, de vias. Alternativa B, de sistema público de transporte. Alternativa C, de tráfego. Alternativa D, de trânsito. Qual é a resposta correta da questão 10? É a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, essa é a definição de resposta correta, alternativa D. Essa é a definição de trânsito. Chegamos ao final de mais esse simulado de questões atuais da prova teórica do Detran. E se os conteúdos desse vídeo estão ajudando você a se preparar melhor para a sua prova teórica, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado de vídeos novos aqui do canal toda semana, com conteúdos muito recorrentes nas provas do Detran. Muito obrigado por assistir, uma ótima prova do Detran para você e até o próximo vídeo.